Meus irmãos, nós estamos ainda escutando, desde segunda-feira, começamos a escutar o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E é muito interessante como se dá a oportunidade em que se dá esse diálogo. Vejam, nós escutamos no Evangelho de hoje a necessidade de nós acolhermos a Deus com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, sem nenhuma reserva. O Pai ama o Filho, finalzinho do Evangelho. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Existe, portanto, uma necessidade fundamental que nós acreditemos em tudo aquilo que Jesus revelou do Pai para nós. Porque o Pai, por sua vez, depositou nas mãos de Jesus tudo. Então, tudo aquilo que Jesus disse, fez, falou, é verdade. E Jesus deixou a igreja para continuar apresentando para o homem aquela verdade que ele revelou. Eu comecei falando sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, né? Porque isso que escutamos hoje é parte dessa conversa. Mas eu queria retomar com vocês como é que essa conversa começou. Na segunda-feira eu estava lá no monte, celebrando o tríduo de Santo Expedito, e eu meditava sobre isso com a comunidade de lá, e eu queria trazer essa reflexão para vocês. Diz a Escritura que Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite. E quem era Nicodemos? Nicodemos era membro dos chefes dos judeus e um fariseu. Nós sabemos quem são esses homens. Nós sabemos quantos embates, quantas discussões teve Jesus com os fariseus. Nós sabemos quem levou Jesus à morte. O chefe dos judeus, né? Os sumos sacerdotes, os chefes do povo. Então Nicodemos era membro desse exato grupo. Mas ele vai ao encontro de Jesus. Me parece que a fé estava nascendo no coração de Nicodemos, mas ele ainda não a tinha em plenitude. Por quê? Porque ele vai escondido até Jesus. Ele vai à noite, para que ninguém saiba. E vai ter com Jesus, vai conversar com Jesus. Meus irmãos, é preciso que nós, vendo esse exemplo de Nicodemos, abramos os nossos olhos e a nossa inteligência para tentar compreender que não é possível nós seguirmos a Jesus pela metade. Não é possível nós irmos ao encontro de Jesus somente à noite, no escondimento, que ninguém saiba. Não é possível ser um 007 cristão, né? Assim, um agente secreto do cristianismo. É preciso que a nossa fé seja clara, seja exposta, seja vivida com autenticidade. De tal modo, portanto, meus irmãos, que o medo é um defeito, é um vício, que se opõe à virtude da coragem, de anunciar a Deus com todo o fervor, de viver a vida que Ele quer que nós vivamos sem dúvidas, sem reticências, sem senões. É preciso, meus irmãos, portanto, que nós tomemos consciência que vale a pena, por causa de Cristo, tudo perder. E foi isso, meus irmãos, que os apóstolos experimentaram. Vocês repararam? Vejam o que estava acontecendo naquela época. Os chefes dos judeus tinham mandado matar Jesus. Os apóstolos e todos os discípulos de Jesus ficaram com medo e se trancaram. Alguns fugiram, foram embora de Jerusalém, outros até ficaram por ali, mas todos trancados, escondidos por medo dos judeus. É isso que está narrado no comecinho do livro dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos escutar durante todo esse tempo de Páscoa. Mas acontece alguma coisa, que esse medo dos apóstolos é transformado em coragem. Eles estavam lá no cenáculo, naquele mesmo lugar onde Jesus havia celebrado a última ceia,
com portas e janelas trancadas por medo dos judeus. Já tinham sido visitados por Jesus, ressuscitado mais de uma vez, mas eles tinham medo. Porque eles pensavam, né, se fizeram isso com a árvore verde, o que não farão com a seca? Se fizeram isso com Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Senhor, que era o Messias esperado, o que não vão fazer com a gente? Por isso eles tinham medo. Mas depois que eles fazem a experiência com Jesus ressuscitado, e que Jesus envia sobre eles o seu Espírito, aquele medo é convertido em coragem. E eles então começam a pregar, a anunciar Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias esperado. E começam a anunciar a ressurreição de Jesus, a sua vitória. E eles fazem isso onde? Sobretudo, no templo de Jerusalém. Quem é que estava no templo de Jerusalém? Os chefes dos judeus, que haviam mandado matar Jesus. E o que é que os chefes dos judeus fazem? Mandam açoitar os apóstolos. Mandam prender os apóstolos. E o que é que eles fazem depois que são soltos? Voltam para o templo. Porque eles não tinham mais medo. Porque de verdade eles haviam assumido a fé em Jesus e as consequências da fé em Jesus. De tal modo, portanto, que se fosse necessário apanhar por Jesus, eles estavam dispostos a apanhar. Se fosse necessário ser preso por causa de Jesus, eles queriam ser presos por causa de Jesus. E eles não colocavam mais nenhuma condição para amar e servir o Senhor. Eles não tinham mais medo algum. Porque eles haviam feito a descoberta de que é preciso primeiro agradar a Cristo. É preciso primeiro agradar a Deus antes que aos homens. E meus irmãos, nós temos que fazer essa mesma descoberta. Nós temos que descobrir, meus irmãos, que nas nossas relações de trabalho, é preciso agradar primeiro a Cristo. Nas nossas relações de amizade, é preciso primeiro agradar a Cristo. Na nossa diversão, é preciso primeiro agradar a Cristo. O modo como nós nos vestimos, é preciso primeiro agradar a Cristo. As conversas que nós temos, é preciso primeiro agradar a Cristo. Em tudo que nós somos e fazemos, Cristo deve ocupar o primeiro lugar. Ele, sempre Ele, a sua vontade revelada para nós, deve ser a nossa grande busca, o nosso grande desejo. Mas vejam que interessante da primeira leitura. Os apóstolos estavam presos e milagrosamente saíram. Quando eles vão ver o lugar onde a prisão onde estavam os apóstolos, estavam lá as guardas, acordados, dispostos, diante da cela, a cela com a sua grade, os seus cadeados, mas não encontraram apóstolo nenhum. Um milagre. Por milagre, eles conseguiram sair de lá, passar pelos guardas e voltar para o templo para pregar. Mas o que acontece no coração do chefe dos judeus? Eles, diante do milagre, não se convertem. Porque diante de um coração duro, diante de um coração fechado, meus irmãos, milagre nenhum, palavra nenhuma é suficiente. Às vezes, as pessoas dizem assim: ai, padre, eu queria tanto que o senhor fosse lá em casa conversar com o meu menino. Ô, padre, vá lá em casa, para o senhor conversar com o meu marido. Eu já caí nessa armadilha algumas vezes. Sabe qual é o resultado? Nenhum. Por quê? Porque muitas vezes o padre vai com toda disposição, com todo amor, com todo o seu tempo, chega lá, senta-se. E aí, meu irmão? Como é que eu posso lhe ajudar? Está tudo bem com você? É. Não é porque eu vim aqui, que sua mãe, sua esposa, pediu que eu viesse para conversar, para a gente ver como é que está as vidas, como é que estão as coisas. Ah, tudo bem. Tranquilo. Mas ela estava me contando que vocês estavam passando por água de... Não, não dificuldade nenhuma não, você acorda dela. Quando Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, 3 dias depois, o que os chefes dos judeus fizeram?
Diante do milagre, começaram a tramar um modo de matar Jesus. Diante de um coração endurecido, meus irmãos, nenhuma palavra, nenhum milagre é capaz de transformar aquela vida. Nada. E nós, meus irmãos, não podemos fazer parte desse grupo que tem um coração endurecido. Pelo contrário, meus irmãos, nós temos que olhar para esse testemunho dos apóstolos, que do medo passaram à coragem, à ousadia, das portas e janelas trancadas por medo dos judeus, voltar para o lugar da onde saíram os homens que mandaram matar Jesus e anunciar Jesus com coragem. O Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dos mortos. Entendem? O que é isso? Que movimento é esse? É um movimento de assumir o Senhor como Senhor. Não da boca, não com palavras, mas de verdade, crendo. Com atitude concreta, uma fé enraizada, encarnada no dia a dia. Porque muitas pessoas, elas até gostam de Jesus, se afeiçoam por Jesus, mas não permitem que Jesus mude a sua vida. Que Jesus entre na sua história e endireite o seu caminho. A minha vida eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Não tem essa arrumação hoje em dia, né? É preciso, portanto, meus irmãos, que nós aprendamos dos apóstolos o jeito de crer, viver e testemunhar o Senhor Jesus. Ele deve ser o nosso Senhor, e não nós mesmos, e não a nossa vontade, e não os nossos sonhos, e não os nossos planos. E até pode ser, se eles forem submetidos, colocados aos pés de Jesus e por Ele aprovados. Portanto, peçamos nesta Santa Missa, meus irmãos, que nós tenhamos essa coragem de, na luz do dia e não na escuridão da noite, anunciarmos e vivermos a fé no Deus que nós dizemos amar e que nós queremos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.